E aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, né, Gerald já faz um tempinho, depois de muito humor, nós vamos falar hoje de dicas de filme, uma indicação, uma sugestão do meu amigo Anderson Camarão, que é O Homem-Água. É um filme de aproximadamente 1h30, mistura aí drama com fantasia, toca num assunto muito delicado, por vezes tabu, hein? E aí eu vou te falar que assunto é esse no decorrer do vídeo. Bora lá! O filme tem como protagonista uma família negra que chega numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. O filme não se detém a esse detalhe, mas percebe-se que eles são novos lá, tanto que eles não sabem o que é a lenda do Homem-Água. Claro que eu também não vou dizer aqui, senão eu vou estragar, né? Mas o filme explica como é que se dá essa lenda. A gente tem o Gunner, né, que é o garoto, é o filho, né, do casal. Ele é, digamos assim, um promissor, né, escritor, roteirista, né, ilustrador, e que ele escreve uma história muito interessante até, né? Que é um investigador e começa a investigar a sua própria morte. E esse garoto ele não se dá bem, né, com seu pai. Que detalhe, o pai, o ator que faz o pai, ao mesmo tempo, né, ele é o pai do garoto e ele também é o diretor do filme. Eu achei muito interessante isso aí também. O garoto não se dá muito bem com o pai, né? O pai é da Marinha, então passa muito tempo viajando, estava para o Japão e tal. E ele está imerso no sofrimento da mãe, que está com câncer, né? Então ele sabe dessa lenda do Homem-Água, que tem poderes, né, medicinais, pode curar qualquer coisa. E aí ele vai para a floresta, né, junto com a Jo, que é uma menina que ela ganha a vida como pode, né? E justamente é contando essas histórias e cobrando, né, que ele convence ela de ir para a floresta. Menina essa também que tem uma história muito importante, porém é deixada em segundo plano no filme. Eu gostei da fotografia do filme, que mescla, né, cores quentes com cores frias, dependendo da situação, da emoção que o filme quer passar. Além da trilha sonora, claro, também, que dá essa atmosfera, né, do folclore. E aí a gente começa a pensar aqui quantas histórias a gente já ouve, principalmente aqui no norte, onde eu moro, né, de pessoas que já viram ou ouviram seres encantados. Isso faz me lembrar um último vídeo que eu fiz, um dos vídeos que eu fiz sobre a Matinta Pereira, vou deixar aí no card para vocês assistirem depois. Quando a gente é mais novo, não sei vocês podem deixar aí nos comentários, a gente sempre tem aquelas indagações, a gente conversa com amigos, né? Então, assim, por exemplo, o que é pior? Uma morte súbita ou algo prolongado, né, delongado e tudo mais, que se delonga? Você saber a notícia, né, de a morte de um parente seu de supetão, ou você saber que a pessoa está, por exemplo, com câncer, uma doença terminal aí, e aí está ali acompanhando. Eu acho que essas perguntas, claro, né, não tem resposta, então depende da pessoa, né? Existe um diálogo no filme entre o pai e o filho, vou ler aqui para vocês, que ele diz assim, né, o filho pergunta para o pai: o que você prefere, ter uma vida curta ao lado da pessoa que você ama, com a certeza que essa vida foi bem vivida, ou uma vida longa sem essa pessoa ao lado? É uma pergunta muito difícil de se responder. Talvez seja mais querer ter uma vida curta, né, mas bem vivida. Talvez seja isso, não sei, depende de qualquer pessoa, da pessoa. Deixa aí nos teus comentários aí, né? E o filme, esse é o X da questão, ele retrata justamente isso, né? O luto, a dor, a morte, como lidar com a morte, principalmente na infância. Isso fica muito evidente na vida do Gunner quando ele visita, né, um enterro. Ele vai ali e são completamente estranhos. Talvez ele comece a querer se familiarizar com a coisa. Claro que é muito diferente de alguém que é estranho para alguém que é seu parente, sua mãe, seu irmão, enfim, né? E aí, o filme, na verdade, especificamente, ele cria, eu acho que isso é interessante, porque o Gunner, ele cria na sua mente um mundo próprio dele, para ele poder dar uma respirada de tudo que ele está vivendo, né? Seria um ponto de fuga, essa é a palavra, né? A história que ele escreve, ele chega num momento que ele não consegue mais, ele não tem mais interesse em seguir, né, da sequência. E aí ele diz que ele não consegue porque ele não tem final para ela, para a própria história. E é justamente, pelo menos no meu entendimento, e talvez seja no seu ou não, também pode deixar aí nos comentários, que ele percebe que essa é a vida real, que muitas vezes a gente não vai ter um final feliz. E por a gente não conseguir lidar com isso, a gente fica no meio termo. Às vezes, como eu falo,
capaz de até mesmo enlouquecer por não conseguir ter sentido as coisas, muitas das vezes, né? E aí eu abro um parêntese para outros questionamentos, porque eu acho que isso é interessante, isso que é o interessante de você assistir a algo, né, um filme ou ler um livro e tal, porque é algo bem pessoal, né, leva a gente a vários questionamentos, né? E a gente vê que a mente humana ela é cheia de segredos, né? Então, por exemplo, às vezes a nossa mente ela nos expõe e muitas das vezes, eu acho que na maioria das vezes, ela nos preserva. Quando ela expõe, creio eu, é no momento que a gente está fora de si. Eu posso dizer assim, é a minha opinião, né? Então, por exemplo, quando morre alguém na família, uma mãe, por exemplo, nem sempre os filhos reagem da mesma forma. Tem aquele que vai viver chorando todo o tempo e tem aquele que vai reagir como, digamos assim, aparentemente frio, né? Ele toma a frente das coisas, ele não chora, ele até briga com o outro que vive chorando e tudo. Então a gente vê que é por isso que às vezes a gente faz um pré-julgamento das pessoas. Cada um reage de uma forma, né? Ao mesmo tempo, também eu chego a pensar numa outra situação. Por exemplo, houve casos que eu já vi, né? Pessoas que não presenciaram todo aquele processo de morte do seu ente querido, né? Todo aquele ritual, né? Reconhecer o corpo, por exemplo, ir no velório, enterro, e aí ele vive aquele luto eterno. Ele não consegue lidar com aquilo. E aí já houve algumas sugestões, né, inclusive profissionais, de construir talvez assim, uma atmosfera, né, um cenário todo, para que aquela pessoa viva, né, aquele momento e consiga se libertar. Já pensou num caso desse aqui? É algo estranho, né? Pode até dizer bizarro, mas isso é coisa de cada um. É o que a nossa mente às vezes constrói e desconstrói também. Então, essa é a dica de filme. Eu acho que é um filme muito interessante de assistir com a família, individualmente ou não. Chegou uma lágrima assim a cair dos meus olhos em algum momento do filme, né? Não posso deixar de falar. E aí eu deixo com vocês. Quem gostou, primeira vez, te inscreve no canal, marca o sino, opção todas. Aqui, como eu já falei, tu vai encontrar dicas de filme, humor, história e curiosidades. Então, até a próxima!